Olá, eu sou o Thiago Duque e estou aqui novamente para a gente conversar sobre o nosso segundo vídeo do capítulo Ecologia Integral da carta encíclica Laudato Si do Papa Francisco. Se você ainda não assistiu o curso completo, gratuito, feito para você não sabe o que você está perdendo. Inscreva-se aqui no nosso canal, ativa aqui o nosso sininho, eu tenho certeza que você vai aproveitar muito cada uma das formações que aqui estão. A carta é uma carta recente, faz 5 anos, estamos comemorando agora, em 2020, e eu tenho certeza que tem muito a aprender. Nós estamos aprendendo muito com isso. O tema de hoje, então, trata da ecologia cultural. Você sabe o que significa a ecologia cultural? Você sabe o que significa? Você já ouviu falar? Já estudou sobre isso? Bom, além do patrimônio natural, que nós temos batido bastante aqui sobre a preservação desse espaço, também encontram-se igualmente ameaçados um patrimônio riquíssimo, que é o patrimônio histórico, artístico e cultural. A ecologia cultural, então, ela trata e ela envolve, digamos assim, o cuidado com as riquezas culturais da humanidade. No seu sentido, assim, não apenas de passado, mas no sentido amplo, no sentido do presente e da representação que isso tem para a nossa vida, da vida do que nós somos, das nossas tradições. Então, mais diretamente, assim, digamos, a Laudato Si, nos chama a prestar atenção nas culturas locais. E a gente analisa, ao ler a Laudato Si, que algumas questões relacionadas com o meio ambiente, com a vida social, com a vida cultural, elas estão totalmente interligadas. Então a gente precisa construir sempre um diálogo produtivo e frutífero entre uma linguagem que a gente considera técnico-científica, por exemplo, para com a linguagem popular. A gente precisa agora estar todo mundo junto. A cultura, como ela é entendida não só como monumento do passado, como nós já acabamos de falar, mas assim, especialmente no sentido vivo, dinâmico e assim, digamos, participativo, a gente não pensa e também a gente não pode excluir de que esse processo de tradição, essa forma de pensar, essa forma de repassar esses valores, sofram de repente algum tipo de modificação. Por que a gente não pode excluir isso? Porque a cultura ela é viva. O conceito de cultura, ao longo da história, e a sua origem está sempre atrelada à vida humana. Então, por mais que você estude do ponto de vista antropológico, a gente nunca vai conhecer a raiz mesmo de onde surgiu. O que a gente sabe é que, ao analisar a vida do homem, a cultura já estava ali dentro. Então, todo o esforço de entender uma cultura é muito anterior até a própria antropologia, que estuda a cultura humana. Então, nós temos hábitos que estão conosco há gerações. Imagina você sem eles. Imagine o nosso Nordeste, que tanto nós amamos, sem o São João, sem a cultura das comidas típicas, sem o nosso café da manhã maravilhoso. Então a percepção dessas dinâmicas sociais, culturais também, exige que a gente atente não apenas para a tradição como algo estático, mas como uma tradição que se renova, que é aberto à inovação. O São João de 1800, de 1900, é completamente diferente do São João do século XXI. Mas o São João está lá. Por isso, essa reprodução social, ela se abre para ampliar-se no sentido mais amplo mesmo. Ou seja, as tradições estão lá, mas ela não exclui essa inovação, essas novas formas de se propagarem a cultura. Então, se você tiver dificuldade de perceber, por exemplo, que a cultura é um elemento realmente muito importante, digamos que você nunca se deparou com a ideia da cultura, eu vou chamar você para fazer um estudo básico. Vamos estudar um pouco de fundamento de marketing. Ou se você gosta de empreendedorismo e negócios, vamos estudar um pouquinho sobre novos modelos de negócios. E ao estudar esses pontos, você vai perceber que ao se deparar com o mercado, a gente sempre trata de alguns assuntos. Entre eles, os aspectos de identidade de um povo. Relacionamento das pessoas, das classes sociais, dos grupos de reconhecimento social, os grupos de pertença social, sobre o relacionamento deles com as marcas, o comportamento de consumo, a cultura, como lidam com as coisas. O grupo da sua casa é um grupo de influência que pode ajudar você a fortalecer ou não um hábito de consumo. Se as empresas pensam isso, por que a gente duvida que a cultura é uma coisa tão importante, tem um valor tão alto para a sociedade de hoje? Então, assim como a cultura e o mundo são dinâmicos, assim também o cuidado do mundo
deve ser flexível e dinâmico com a cultura. E eu digo com a cultura, vamos agora a um aspecto mais tangível, com a cultura de povos, de etnias e de nações. Muitas delas desvalorizadas num contexto mercadológico mundial. Vários povos e territórios, por exemplo, em todo o mundo, nos diz aqui a Laudato Si, são objeto de pressões para que abandonem suas terras, deixem livres para projetos extrativistas, agropecuários, e esse tipo de coisa enfraquece as culturas dessas populações, tiram a identidade e algumas vezes a própria dignidade. Isso leva à degradação da natureza, sabe por quê? Porque como nosso Papa diz, e a própria ciência, ninguém cuida melhor da sua terra do que o seu próprio povo. Respeitar a cultura local também é respeitar a vida autóctone, a vida que está lá, a vida que transforma aquele espaço. Então, nesse sentido, é preciso assumir, na perspectiva dos direitos dos povos e das culturas, que a gente precisa agora se debruçar sobre esses assuntos, porque o outro é o meu irmão. É um irmão que eu não conheço, que vem de outras famílias, mas todos formam um único povo, o povo de Deus. Então, desenvolver e acreditar nessa forma que valorizar grupos sociais, a gente na verdade não pode imaginar que valorizar essas minorias é desvalorizar outros povos. Ao contrário, valorizar esses povos, essas tradições, essas etnias é uma forma também de dar protagonismo a eles e sentido para a vida deles. Salvar uma cultura é também salvar o mundo dessas pessoas. Então, o Papa nos chama, homens e mulheres de bem, que querem ter uma vida de louvor a Deus, a começar a valorizar a diversidade, as culturas, as tradições e o respeito às diferenças entre cada um de nós. Sempre, claro, salvaguardando a vida humana e os seus mais diferentes contextos. Sobre isso, então, nós encerramos esse nosso segundo vídeo sobre a ecologia cultural e eu aguardo você para o nosso próximo vídeo. Até lá!